Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Encontros e hoje nós vamos falar de cinema. O cinema brasileiro que uma vez mais retoma a temática daquele período sombrio da ditadura militar, as histórias da resistência, as histórias dos lutadores em favor da democracia. É uma obra do cinema gaúcho que conta a história de um estudante de engenharia gaúcho que se rebelou contra a ditadura, se organizou nos movimentos de resistência, pegando em armas contra a ditadura militar e, tendo sido preso, barbaramente torturado, depois banido do país, exilado, foi parar no Chile, na Argélia, na França, retorna ao país e, nesse retorno, quando já integrante do Comitê Brasileiro da Anistia, fundado lá em Paris, ele retornando ao Brasil, ele consegue não apenas estar vivo para ver o filme, portanto é um vencedor, mas também ele consegue uma trajetória profissional, já no período da democracia, que o fez ser diretor de um grande banco estatal, o Banrisul, depois presidente do Sindicato de Bancos do Rio Grande do Sul, ou seja, aquele que havia feito assaltos ou ações armadas contra os bancos. Ele termina tendo essa curiosa e inesperada trajetória, além de ser também juiz encarregado de cumprir uma função junto às áreas da Justiça Militar lá no Rio Grande do Sul. Estou falando aqui de João Carlos Bona Garcia, a quem agradeço muito pela presença. Ele é o inspirador dessa história. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Eu quero também aqui já agradecer o gesto do senador Pedro Simon, que organizou para que o filme pudesse ter essa pré-estreia aqui no Senado, e que é um orgulho para nós. Eu creio que é um orgulho não só para mim e a minha família, no caso, mas um orgulho também, eu creio, para a COND, para o seu diretor, de ver o filme, um filme gaúcho, que aborda com muita coragem, mas com muita sensibilidade aquele período. Ele não é um filme pesado, é um filme leve, é um divertimento, mas sério, abordando um período difícil, mas também uma grande história de amor. Bom, o João Carlos foi o que fez, digamos, a história. Ele é a obra viva. Por sorte, está vivo para ver o filme e para continuar contribuindo, segundo me disse, para o aprimoramento da democracia. E quem fez, dirigiu, escreveu, a partir da história já relatada, foi o cineasta que está aqui conosco, o diretor Paulo Nascimento, lá do Rio Grande do Sul, que fez a obra de direção de Em Teu Nome. Muito obrigado, Paulo, pela presença aqui conosco. Obrigado a vocês por essa oportunidade, porque esse filme tem todo filme a gente busca um espaço para divulgar o trabalho, enfim, o filme, mas esse filme tem uma questão mais importante, que eu, por exemplo, sou de uma geração que era criança nessa época, que o Bona estava lá tomando essas decisões de pegar em armas e depois sofrendo as consequências e tudo. E eu sempre eu nasci dia 3 de abril de 64, imagina. Eu tinha uma obrigação natural de falar sobre esse tema. E o que mais me levou a fazer essa produção foi justamente o desconhecimento das novas gerações. Eu vejo assim, nós víamos, o Bona testemunha disso, na equipe nossa de filmagem, quem tinha menos de 25 anos, 30 anos ali, era uma história surreal. Eles não acreditavam que isso era baseado numa história real. Então, eu acho que esse e a oportunidade de estar aqui agora, a gente tem uma obrigação maior ainda, porque está divulgando o filme, voltando nesse tema, né? Porque eu acho que é uma coisa que não pode ser tratado como aconteceu na época da Guerra do Paraguai, que é mais ou menos isso que a garotada de 20 e poucos anos percebe. É um assunto que não aconteceu ou aconteceu há muito tempo, né? E uma história recente do país. Né? Bom, nós queremos agradecer aqui também a gentileza do senador Pedro Simon, que nos cedeu aqui seu próprio gabinete. Aliás, demos uma desarrumada nele para poder montar o nosso cenário aqui para o programa Encontros. E ele que está, através do seu gabinete, organizando a pré-estreia do filme aqui no Distrito Federal, aqui no Senado Federal. Mas, Bona Garcia,
A tomada de decisão lá, de engajar-se nos movimentos de resistência, como é que ela se deu? Olha, foi naquele período, nos anos 60, final de anos 60, foi um período muito particular, não só na história brasileira, como na história mundial. Foi um momento muito forte, onde a juventude do mundo todo, entendeu, queria participar e queria decidir sobre a questão da sociedade onde estava vivendo. E nós aqui no Brasil, veja bem, além de viver num período de ditadura, que cada vez ia arrochando mais e apertando mais, tirando a juventude do cenário político, prendendo políticos, torturando, exilando, entendeu? Banindo, expulsando do país, naquele momento associado à Revolução Cubana, a questão do Che, a morte do Che Guevara, o triunfo da Revolução Chinesa, a Revolução Russa. Então, para nós aquilo era possível, um novo mundo era possível. Claro que nós éramos românticos, claro que sim, nós éramos utópicos, evidente que sim, mas nós queríamos participar, nós queríamos fazer história, nós queríamos mudar o mundo, mas criando uma sociedade justa, igualitária, socialismo para o Brasil, para a sociedade brasileira. Então, e veja bem, e o que nós tínhamos a oferecer? Era a nossa decisão, a nossa vontade de lutar por um mundo melhor e aquilo que nós tínhamos, que era a nossa vida. E nós partimos, entendeu, com essa decisão, né, colocando em risco a nossa própria vida, ou seja, né, um movimento incipiente aqui no Brasil, né, lutando contra, né, uma estrutura de Estado, né, calcada nas Forças Armadas. Ô Paulo, é evidente que é uma história muito densa, dramática, de decisões de vida ou morte, né? Diante de uma história que você teve acesso, como se deu a escolha de critérios para fazer um filme que alguns leem como um filme político, contra a ditadura, sempre será, etc., mas também leem como um filme de intensa densidade humana? Mas é que tudo partiu da minha primeira conversa com o Bona, porque eu tinha a intenção de fazer um filme nessa direção, onde vários filmes já haviam sido feitos sobre o período da ditadura, com olhares diferentes, mas só tinha um que eu via, que era o ano que meus pais saíram de férias, que pegava uma outra ótica. E eu estava trabalhando num roteiro ficcional disso. E quando, através de um amigo, fui apresentado ao Bona, e o Bona sentou na minha frente, a gente já chegamos lá munidos de uma câmera, vamos ver o que esse cara vai falar. E ele começou a contar a história dele, e a Célia, a esposa dele, eu disse, meu Deus, aqui a gente tem... Eles nunca perceberam isso, e agora talvez eu acho que eles percebem porque vem na tela, mas a vida deles tem todos os componentes de um bom roteiro, de densidade humana, como você falou, quer dizer, ou seja, a questão da luta contra a ditadura, até isso era uma discussão que eu tinha com o Bona, porque o Bona via isso mais na frente, eu dizia, não, isso é o pano de fundo, porque a história daquele casal tendo filhos no exílio, tudo isso é uma grande história de superação que é uma linguagem universal, fala com qualquer país, com qualquer povo. Independente quando a gente apresentou em Londres ou Chicago, que as pessoas... Chicago tinha gente que nem sabia que tinha tido ditadura no Brasil, entendeu? Mas eles viram uma história que a questão da luta era a história de um jovem que toma uma decisão de enfrentar uma determinada situação, e a história de uma moça, de uma menina na época que, por um amor incondicional, vai atrás dele, e eles constroem uma grande história de amor e uma grande história de vida. Então isso tudo eu percebi nessa primeira conversa, e saí dali com aquela sensação, tanto que eu fiz uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou conseguir repetir na minha vida. Eu consegui fazer o roteiro em 5 dias. Eu fui para um hotel na Serra do Rio Grande do Sul, num Gramado, e fiz o roteiro em 5 dias. Tinha que ser próximo, né? E próximo do festival. E fiquei em 5 dias, o roteiro estava pronto. Claro que depois se trabalhou diálogos, tudo, mas é uma coisa que nunca tinha me acontecido, e tanto que hoje o meu próximo filme faz 1 ano que eu estou trabalhando no roteiro, não está pronto ainda. É porque ele tinha a história deles é muito bonita, a história dialoga com o mundo.
não é uma história fechada. Tanto que isso nos causou perguntas assim, tipo, esse filme não parece brasileiro? Uma coisa interessante, por exemplo, o filme, agora nós conseguimos uma distribuidora na Inglaterra, que vai lançar em março o filme lá, e no Reino Unido, e a primeira coisa que eles disseram, pô, esse filme de vocês não tem cara de Brasil. Aí, o que eu fiquei meio ofendido na hora, depois eu fui entender o que eles queriam dizer. Então, porque realmente a história deles é uma história universal, porque é uma história bonita, de superação, de amor, né, de paixão. Agora, essa história universal, ela tem também uma ironia, profunda ironia na história, né? O movimento que você integrava na luta contra a ditadura fez ações armadas contra bancos, inclusive. E depois você veio a ser diretor de um banco estatal e de presidente de um sindicato de bancos, né? Não é a única a sua história, porque a própria presidente do Brasil eleita, Dilma Rousseff, ela também participou do movimento de resistência à ditadura, foi torturada, foi presa, barbaramente torturada, e hoje presidente do Brasil. Essa volta por cima, né? A volta que o mundo dá, como é que você comenta isso? Olha, veja bem, na época, quando a gente saiu daqui, nós saímos muito machucados. Machucados. Eu levei 5, 6 anos para começar a conversar sobre as questões que nós passamos dentro da cadeia. Mas depois, com o tempo, você vai cicatrizando, superando, e vai vendo o seguinte, isso não pode ficar assim, entendeu? Tem que servir para alguma coisa. E aí veio a ideia do livro, depois de palestras, para mostrar, né, principalmente para as novas gerações, o que passou no país, né, e para que eles tenham esse profundo respeito por democracia, por liberdade, por participação, por escolhas, né, e que eles defendam isso de unhas e dentes. Ou seja, governo forte, ditadura, jamais. Não é? Então, essa era a ideia que nós tínhamos. Com relação à questão da ironia do destino, no governo Brito, no governo Simon, eu fui subchefe, veja bem, desde o momento que eu cheguei no Brasil, que eu fiz denúncias muito fortes, ainda eu fui perseguido aqui durante 8 anos. Já, quando voltei, nos anos 80, eu fui perseguido durante 8 anos. Eu estava no governo Simon e o SNI ainda tinha relatórios diários sobre a minha vida que eu pude apanhar agora. Aqui as informações, está lá, tudo, dia após dia. Continuava tudo que eu fazia, controlando. Então é o seguinte, o porquê de participar? Porque eu queria mostrar que o Brasil, entendeu, agora era um país democrático, eu era um cidadão de plenos direitos, e por que eu não poderia participar? Dado que os cursos que eu fiz fora, na França, na Sorbonne, e mestrado, eram daquela área, entendeu, mais empresarial, financeira. E foi excelente, quando me nomearam diretor de banco, eu estudei banco, olha, foi um trabalho muito interessante, muito bom, aprendi muito, e deixei uma marca também, entendeu, dentro das instituições e acabei sendo presidente do sindicato. Depois, do sindicato de bancos. Dos bancos. E depois, quando você se transforma em juiz e vai atuar na Justiça Militar? Veja bem, eu era chefe da Casa Civil do governo Antônio Brito, e abriu uma vaga de um advogado que pediu aposentadoria, e aí uma pessoa me disse, foi lá dizer, olha, abriu a vaga, o governador depois vai ter que encaminhar um nome, enfim. E aí ele olhou para mim e disse, mas por que não você, mano? Aí eu disse, eu? Não, jamais, nunca me passou pela cabeça e tal, porque a última vez que eu estive numa auditoria militar federal, diga-se de passagem, não foi a estadual, eu estava lá algemado, perto com as mãos, entendeu? A condição de réu, não de juiz. A condição de réu, não de juiz. Mas aí, eu, como advogado e tal, eu disse, mas é verdade, por que não? Por que não? Qual é a diferença? Por que eu não posso ser? E aí, quando o Brito soube da ideia, disse, bom, é o último ato, a coisa mais, entendeu, importante que eu estou fazendo agora. Ele disse isso.
e você vai ser, entendeu, o juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, rapaz... Você conseguiu atuar? Foi excelente. Para mim foi ótimo, porque eu atuei, exerci o meu trabalho, entendeu? Foi extraordinário. Então, assim, eu fiquei 11 anos como juiz, mas quando eu entrei, logo tive que superar um mandado de segurança. Tentaram obstar. Tentaram obstar, dizem que por outros problemas, tudo bem, mas ganhamos, foi por unanimidade no Tribunal de Justiça, os desembargadores julgaram por unanimidade. Então é o seguinte, eu acho que mostra, e aí saiu em todos os jornais do Brasil aquela célebre manchete, de guerrilheiro hoje juiz do Tribunal Militar. Mas foi uma experiência muito boa. Eu tenho lá os antigos colegas, prezo muito, e a instituição permanece, continua, ou seja, vivemos numa democracia. E você atua de forma profissional. Profissional, evidentemente. Paulo, uma última pergunta aqui para a gente. O filme vem num momento que continua sendo discutida no Brasil a questão da anistia. Há um julgamento internacional, na OEA, de âmbito internacional, onde o Brasil está sendo acusado. De que maneira esse roteiro, a forma como o filme foi feito, ele contribui para o debate democrático acerca desse tema? Eu acredito que a volta a tocar nesse tema é uma coisa que é muito interessante, porque, por exemplo, várias pessoas chegavam para mim quando nós estávamos lançando o filme e diziam: mais um filme de ditadura, mas mais um filme. A Argentina, por exemplo, ela fez centenas de filmes que abordavam sobre todas as óticas a questão da ditadura. E nós pegamos, praticamente a gente falou do mesmo jeito e muito pouco. E aí, a coisa mais significativa que eu acho que dentro disso que você perguntou foi no Festival de Gramado, quando o Roberto Farias, que fez o Pra Frente Brasil, terminou, ele estava indo embora, e aí quando soube que era o meu filme, voltou para assistir, ele trocou a passagem, e ele terminou o filme e veio me dizer assim: olha, gostei, eu vou voltar a tocar nesse tema de novo. Então, eu saí dali e disse: bom, veja como a minha pretensão era desencadear a discussão com a juventude, que é quem eu via. Aí, se uma pessoa como o Roberto Farias, que é um cara que eu me espelhei muito, foi um dos filmes que eu mais assisti, desde quando eu assisti quando era adolescente lá, até agora, na hora de fazer o filme, e ele me falou aquela frase. Eu não sei se ele vai voltar, mas isso, a possibilidade disso voltar à cena, eu acho que, de certa forma, está colaborando de alguma maneira. Eu acho que isso é o fundamental do filme. Você deu um reestímulo, não só para o Roberto Farias, mas para muitos outros. Sim, voltamos. Para lançar novos olhares sobre essa mesma questão, que, aliás, não está esgotado. Não está esgotado. Há muito... Nem no plano jurídico, muito menos no plano cinematográfico. Há muita possibilidade. Eu tenho falado nos debates que se mostre o outro lado, que se faça um filme mostrando, então, eu acho que não tem que ficar só num lado, tem que se faça um filme sobre a ótica dos militares, que se faça um filme sobre a ótica como os argentinos fizeram. Mas eu acho que os argentinos são o exemplo de que eles conseguiram, e agora eles estão fazendo uma coisa mais maluca ainda, que eles estão começando a questionar os montoneiros, e está começando a surgir filmes sobre isso. Eles foram fazendo de fora para dentro, Agora, então, eu acho que isso só vai depurando a história, vai fazendo com que ela se mantenha viva, e que o resultado pertence ao futuro. Agora, a nossa obrigação é não deixar esse assunto morrer, Bom, esse é o filme Em Teu Nome, pré-estreia aqui em Brasília, com o apoio do gabinete do senador Pedro Simon. E aqui nós temos, então, o Bona Garcia vivo para ver o filme, passou por tudo isso, um vencedor. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Encontros, Bona Garcia. Muito obrigado para vocês, pela oportunidade. E também Paulo Nascimento, muito obrigado também pela sua presença, seus esclarecimentos. Estaremos acompanhando o desenrolar desse debate que o filme, sem dúvida, vai provocar. Obrigado à TV Senado e obrigado
também é o senador Pedro Simon, porque o que a gente fala, o cinema acaba nos proporcionando essa coisa de viver momentos históricos. Eu acho que o Simon, para mim, era um senador, ele era já o grande político do Rio Grande do Sul quando eu estava começando na política estudantil do colégio ainda, e agora hoje poder estar apresentando o filme hoje aqui com a presença dele, enfim, eu acho que é uma junção da história. Ok, muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam aqui no programa Encontros, que tratou da pré-estreia desse filme aqui em Brasília, Em Teu Nome. Obrigado, até o próximo Encontros. Até lá.